soranto kiste. Kero so kento libra sole kento robose. Che solanto roboso kente libra so che ante so. Che sorolo prosi kento lorondo stiante che brasso leveso. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Ramasto chianti prastea. Colantoro brossitor che nevuso che masso le braco sole vosea. Conte le fru conta brasso levu conte levu che brasso. Era sole coprastianto che le brasea. Cosi li conde re brasso le conda brasso li conde brasea. Graça e paz, Serenilda Gleiciane. Quero esclarecer. Talvez você chegou aqui por esses dias no canal e você não sabe por que nós começamos a live orando em outras línguas. Talvez você pense, para que todo dia falar em línguas? Tem que falar em línguas e tem que interpretar, senão não edifica ninguém. Mas primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, quando Paulo fala que para falar em línguas tem que haver interpretação, ele está falando na igreja. Na igreja, se tiver pessoas reunidas num culto e uma pessoa levantar e começar a falar em línguas altas, atrapalhando o andamento do culto, sim, tem que haver interpretação. Mas como esse canal ele enfatiza totalmente a prática da oração em línguas, todos que fazem parte do grupo de discipulado já aderiram a essa ferramenta espiritual, então nós temos, primeiro fato, o conhecimento do que quando nós estamos orando em línguas, nós estamos falando em mistérios com Deus e nós estamos unânimes numa só fé. Porque eu oro em línguas aqui, quem está me seguindo ora em línguas também. Então isso não se trata de igreja. Na igreja, sim, tem que haver interpretação. Mas esse é o meu canal, nós praticamos a oração em outras línguas e nós estamos aqui para nos edificar. Talvez alguém não tenha um hábito de falar em línguas e quando está aqui, nessa live, no início dessa live, antes do ensino, ela está falando em línguas, ou enquanto eu estou ministrando a palavra, essa pessoa está falando em línguas e assim exercendo essa prática espiritual. Então, talvez você fique aí, não edifica em nada. Edifica, porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, que o que ora em línguas a si mesmo se edifica. E se você tiver a consciência de que falar em línguas vai fazer com que você edifique a sua vida no Espírito, isso também se edifica, porque nós estamos aqui unidos em total devoção, orando em línguas, edificando a nossa vida espiritual e não estamos incomodando ninguém. Então você que está aqui, eu convido você agora a adorar comigo, a cantar no Espírito, a orar no Espírito e vamos nos edificar espiritualmente. Quinto labraço levo que maço te que le maço cotorolobosea. Que sulanto corabaso le correndo levaso contolobroseanto que soa.
Kentola soriko le mantore braso le coriaso te que prasea. Kero sole masu kentola braso liaso quinte prasoa. Era maso de. E coranto levo coramaso le kento kia sole praso kianto le prasea. Roma sole coranto kinde soliaso kentore brasea. Cora sole manto che le fruco sianto cole brasoa. Che maso. Oranto chi sole prando chi vunestianto che le frosea. Espírito Santo te convida a operar nessa live, nessa tarde. Manifestar a tua glória nessa tarde, Senhor. O Senhor tem liberdade para operar o seu poder, para curar pessoas aqui nessa tarde, de qualquer tipo de enfermidade. Paulo diz que o Senhor é o Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Que solantoria passo livo corea praso ante prasea. Era maso. Colai orixianto kima solo robo candia sonte prasea. Eu peço ao Senhor que venha operar os seus sinais, as suas maravilhas no nosso meio, o teu poder no nosso meio. Aqui o Senhor tem total liberdade, Espírito Santo. Aqui nós exaltamos o teu nome, submetemos a tua misericórdia, a tua bondade, a tua autoridade, o teu poder. Que no si tal marco soranto le prasea. Armasulo corianti flo prasianti flo prosea. Que orisona astio cone brasoa. Oro cone astele fro cone braço quente florobo so quenta brasea. Se tiver alguém aqui precisando de oração, digita nos comentários que eu vou estar orando por você. Enquanto isso, você se entrega ao Espírito Santo agora. A adoração, ela ativa o profético. E o profético ativa o sobrenatural. Que solantoria se pra colanto livusi parosea. Oh, Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Arecola sorandi prase, colomo soricanto loromosianto prase, como é no céu. Deixa o céu, deixa o céu, deixa o céu descer aqui. Deixa o céu, erosaio candolo brosandi prasea, que no solanti prosinto coramaso, eramasule praso colemane prasea. Santo é o teu nome, Senhor. Santificado seja o teu nome, o teu nome. Tua vontade seja feita na terra como é no céu, e deixa o céu descer na terra. Eranti colantorobo sai cone sole praso, e deixa o céu que soranto la masuri praso quente flasea.
Deixa o céu descer. Nós queremos a manifestação do teu reino. É chegado o reino de Deus. Oracili pro canto levo santo pra ser. Seja tocado pela unção do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Seja tocado pela unção do Espírito Santo agora. 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 Que solantora si prase quentolaço. Em nome de Jesus, seja tocado pela unção do Espírito Santo. Seja tocado agora pela unção do Espírito Santo. Que a unção desfaça, quebre todo jugo agora. Que a unção despedace cadeias agora. Em nome de Jesus. Você que tem algum vício, você que está debaixo de uma influência de espíritos malignos, agora, seja livre pela unção do Espírito Santo. Resolakirante prasoa. Herantole froconasianto prase. Cosantole frosiante placer. E o poder em tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder em tua é a glória para sempre. Amém. Eu te adoro, Senhor. Eu te exalto, Senhor. Eu abro meu coração, Senhor. Eu me prostro à tua presença, Senhor. Eu me prostro, Senhor, com toda adoração ao teu nome. O nome que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, de verso 9, que Deus o exaltou sobremaneira, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, abaixo da terra, e toda língua, todos os povos, todas as nações da terra, todas as nações da terra declare que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Nós declaramos o teu nome, a tua glória, as tuas obras, e nós seguimos os teus passos, carregando a nossa cruz. Ore solanti prasea, queroma sole pracosintanto levasoa, era masone, que solantori masole coraçonta prastianto levasea, erocona si prasole vaso quenta praseanto levocosoa. Eso que naso levo corante frosente cante. Herosonte queso armiho santi questianto que. Atente a minha voz, e ela te conduzirá aos melhores lugares. A minha voz te levará a passos verdejantes, aonde você encontra descanso e refrigério, porque o lugar aonde eu direciono, esse lugar eu cuido, e não tenho por que tentar entrar por vários lugares, porque eu não abro portas, eu abro uma porta que faz com que você acesse vários benefícios no meu reino. A porta que eu abro, o homem não pode fechar. E a porta que eu fecho, o homem não pode abrir. Tem coisas que vocês não precisam se preocupar tanto, porque as preocupações distanciam vocês de mim. Quanto mais despreocupado, mais distante.
quanto mais pensativo, mais cheio de si, e não tenho mais um momento a sós que você possa me ouvir. Porque vocês ficam tão desesperados, a mente de vocês falam tanto, vocês querem entrar por tantos caminhos que vocês não conseguem ouvir a voz do meu espírito. E eu tenho falado com vocês, mas vocês não me ouvem. Eu falo com vocês porque eu desejo o melhor para vocês. Joguem fora a ansiedade. Entre nesse lugar secreto. Feche a porta. Se humilhe, se entregue, declare, exponha a situação. Porque eu em público irei recompensar a cada um de vocês. Porque eu sou um Senhor que estou perto. E a minha vontade é fazer com que vocês se alinhem ao meu querer. Porque enquanto você se preocupa com tantas coisas, vocês não desfrutam dos benefícios de estar imersos no meu reino. Porque quando o meu reino se torna prioridade, aí sim as demais coisas estão aptas para vocês. Porque o coração de vocês estão no meu reino e não estão nas coisas. Porque talvez se as coisas vierem primeiro, vocês descartam o reino e vocês se apegam nas coisas. Mas quando vocês se entregam para o reino, sinal de que vocês não têm controle das suas vidas, aí as demais coisas são aptas e disponíveis a vocês. Encontre o primeiro passo, que vocês irão achar me buscando, parando para me ouvir, num quarto onde eu falo. Vocês ouvem, vocês respondem, e eu levo vocês a este lugar de refrigério, de consolo, de resposta, diz o Espírito da graça. E corasolante prace, orasole coranto prosinto le frosai. E soconte prasento levosua. Era maçô, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu. Deixa o céu descer. Eu desejo a tua presença, Senhor. Eu encontrei algo mais valioso do que os bens. Eu encontrei a ti, Senhor. Eu encontrei a ti, Senhor. Oh, que santo la praça o conde vassua. E coramassole praça quento praça. E o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu. O poder e tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. É o reino teu. O poder e tua é a glória para sempre. Amém. Graça e paz a todos. Dá para me ouvir direito? Digita nos comentários se o áudio tá bom. Effectivement, et qu'on trace un bout que vont bien qu'on
Amém. Quero que vocês abram suas Bíblias em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, só um segundo. Lucas capítulo 9, de verso 57. Está escrito assim: indo eles caminho fora, alguém disse: quero seguir para onde você for. Mas Jesus lhe disse: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: segue-me. E ele me respondeu: permita-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu dizendo: deixe os mortos sepultar os seus mortos, porém tu vá e pregue o reino de Deus. Outro disse: quero te seguir, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus replicou-lhe: ninguém, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 10, verso 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e enviou de 2 em 2 para que procedessem cada um à cidade e ao lugar onde ele estava. E ele lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, ou a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Quero meditar nesse texto. O que nós vamos frisar aqui é o verso de número 2 do capítulo 10. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quando nós vamos analisar esse contexto, nós vemos que existem prioridades. Jesus tem uma grande prioridade para envio. Muitas pessoas, elas não entendem perfeitamente o que é anunciar o reino de Deus. A principal e a única mensagem a qual Jesus ordenou que os discípulos pregassem foi uma: é chegado o reino de Deus. Essa foi a única mensagem a qual Jesus designou os seus discípulos para irem e pregarem. Mas existe uma escolha e um peso para anunciar essa mensagem. Quando eles anunciavam essa mensagem, muitas coisas aconteciam. Mas o primeiro passo para que você acolha esse chamado para pregar essa mensagem requer algo de você. Porque no verso de número 57, algumas pessoas começaram a se voluntariar a seguir a Jesus. Mas ele está dizendo: eu não tenho lugar para reclinar. E reclinar significa recuar. Eu não tenho lugar para recuar. As raposas têm os seus covis. As aves do céu têm os seus ninhos, porém eu não tenho aonde reclinar. Porque Jesus veio com um destino.
Existem duas palavras, uma palavra, a palavra envio no grego, um dos seus significados é apostelo, envio. Apóstolo significa envio, enviado, escolhido para designar algo. E Jesus foi enviado de Deus. Em João capítulo 6, de verso 37, 36 e 37 e 38, ele diz: eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele não tinha outra coisa a não ser fazer a vontade do Pai. Ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Então Jesus não se alimentava com outras coisas. O prazer de Jesus era o seu envio, a sua incumbência, a sua responsabilidade. E ele está exigindo essa mesma responsabilidade para os seus discípulos. Ele está dizendo: olha, vocês querem me seguir, mas as raposas têm os seus covios. As aves do céu têm os seus ninhos para se refugiar, porém eu não tenho para onde reclinar a cabeça. E o outro, não entendendo a responsabilidade dessa incumbência, vai dizer: eu quero te seguir. Mas primeiro, e quando se trata de seguir Jesus, a prioridade é Cristo. A prioridade é a incumbência, a prioridade é o que Ele estabeleceu para que você faça. E Ele começa a colocar algo pessoal como prioridade. E Ele vai dizer: primeiro me deixa enterrar o meu pai que morreu. E Jesus vai dizer: deixe que os seus mortos sepultem os seus mortos. Parece ser pesado, né? Parece que Jesus não tinha tanta empatia, mas não é isso. É porque existem grandes prioridades e o chamado. Tem pessoas que não entendem isso, mas pregar o evangelho é uma responsabilidade gigante. Então não existe a prioridade A e a prioridade B. Existe uma prioridade: aceite o chamado do Pai. Deus, Ele escolhe, capacita através do Espírito Santo para que homens preguem o Evangelho. E hoje parece que as pessoas não entendem o custo, a responsabilidade de pregar o Evangelho. E a palavra: deixe que seus mortos enviem os seus mortos. Deixe que seus mortos sepultem os seus mortos. O rapaz estava morto? Não tem como um morto enterrar um outro morto. Mas Jesus está dizendo sobre morte espiritual. Deixe que os mortos espirituais sepultem os seus mortos. Você, porém, tem uma prioridade. E a sua prioridade requer responsabilidade, requer decisão, requer renúncia, requer uma atitude drástica, firme. Vá e pregue o Evangelho, porque somente o Evangelho pode fazer com que mortos se tornem vivos. Só o Evangelho tem o poder de pegar um homem morto espiritualmente, a palavra de Deus e o Espírito Santo adentrar nele e ele receber novamente o seu espírito e voltar para o seu estado natural. Então Jesus está dizendo: olha, deixe que seus mortos sepultem seus mortos, você vai e prega o Evangelho, porque pregar o Evangelho é mais importante. Anunciar o reino de Deus é mais importante, porque o reino de Deus te trará benefícios, não só para você, mas quem está ouvindo essa mensagem. É um envio importante, é um envio que requer responsabilidade e aceitar as consequências desse envio. Parece que todo mundo quer ser usado por Deus. Todo mundo quer profetizar, todo mundo quer falar em línguas, todo mundo quer ser curado ou ser usado em cura, milagres. Todo mundo quer manifestar o poder de Deus. Mas a manifestação do poder de Deus é a consequência do aceitar o seu envio, aceitar o seu chamado. É muito fácil você querer manifestar o poder de Deus, o poder de Cristo, e não tomar por si o peso do custo, da responsabilidade de seguir a Cristo. Existe uma responsabilidade, não é oba-oba, de só seja curado em nome de Jesus, a pessoa ser curada e você não aceitar a responsabilidade. Só quer os benefícios,
só quer a manifestação do poder, mas para ser usado por Deus, para ter unção do Espírito Santo, meu amigo, minha amiga, emocionadas, que se emocionam só com as manifestações, tem muitas coisas nos bastidores. Tem muitas coisas nos bastidores. Em público é bonito. Que santo lá praçou que nesse levasse. Existe o peso do chamado. Existe a unção que você tem que buscar. Não é fácil. Por isso que o Hernani Santos, ele fala, quando se trata de unção e outros não são. É porque a unção é para uns e não para outros? Não. Porque existe a responsabilidade. Existe a incumbência. Existe o peso de seguir a Cristo. Você vai seguir a Cristo. Você tem as suas responsabilidades. Ele disse, se você pregar a mensagem que Jesus estabeleceu para que os seus apóstolos pregassem, pode ter certeza, sinais, maravilhas, prodígios vão acompanhar vocês. Porque quando eles anunciavam, é chegado o reino de Deus, o que testificava essa mensagem, se era falsa ou se era verdadeira, era a manifestação desse poder que essa mensagem carregava. Então, se você for anunciar o reino de Deus, pode ter certeza que a manifestação vai vir. Porém, existem responsabilidades. E tem pessoas que querem ser usadas por Deus. Tem pessoas que querem aparecer quando se trata culto, onde as pessoas estão vendo coisas que estão relacionadas à sua igreja, mas esquecem que a responsabilidade, o custo do envio, ele é grande. Porque agora Jesus ele vai dizer, deixa os seus mortos que sepultem os seus mortos, porém tu vai e prega o evangelho. Outro diz, não, deixa primeiro que eu vou lá despedir do pessoal da minha casa, deixa eu despedir da minha família primeiro. Jesus disse, ei, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto do reino de Deus. Não vai ter como você entrar, se alistar a esse exército, se alistar a esse envio, se alistar a essa incumbência e querer voltar para trás. Não, espera, calma, é uma urgência. O reino de Deus, ele está esperando por você. Jesus, ele foi enviado pelo Pai porque ele tinha uma incumbência, ele tinha uma urgência, e os seus discípulos também precisam de ter essa mesma responsabilidade. Eu não tenho tempo de olhar para trás, eu não tenho tempo de pensar no que pode acontecer. Não acabou. Tudo acabou, essas coisas passadas já acabaram, eu tenho uma prioridade. É essa prioridade que você tem que entender. Ele está dizendo, não, deixa eu lá no meu pai primeiro, quem sabe tomar um cafezinho com ele, passar uns dias lá, comer um pão. Depois eu venho, depois eu prego, depois eu ensino, depois eu oro pelos enfermos, depois eu faço, depois. Isso é conversa para pessoas que não têm foco, não têm visão, não alcançam o destino, não tem algum objetivo no reino de Deus e leva as coisas de qualquer jeito. E depois que eu fizer isso, eu faço aquilo. Não. Se alistar no reino requer responsabilidades. Você quer ser usado por Deus? Anote isso. Existem responsabilidades, renúncias e foco. Por isso que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e focando para o alvo. Eu não posso olhar para lá, eu não tenho tempo de olhar para lá, eu não tenho tempo de recuar, até porque Jesus ele pega um exemplo simples, arado. Uma pessoa que está trabalhando no arado, ela não pode ficar... Senão ela vai fazer coisa errada, ela está aqui segurando o instrumento de trabalho e vai olhar para trás. Não, ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo de ir sem voltar. Ir sem ficar olhando para cima e... Não, existe um foco, existe uma responsabilidade, existe uma convicção para que você chegue aonde o Senhor estabeleceu para que você chegue. Porque agora, quando ele vai enviar os 70,
ele vai dizer, depois disse o Senhor, agora que eu estou entrando na mensagem, o Senhor designou os outros 70 e o enviou de 2 em 2 para que procedessem cada cidade ao lugar onde eles estavam para ir. E ele lhes fez uma seguinte advertência. Olha isso, uma seguinte advertência. A seara é grande, mas os trabalhadores são pouco. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara ou para a sua colheita. Agora nós vamos pegar o significado da palavra mande. Peça ao Senhor que mande. Significa expulsar, expelir, mandar sair com violência, expelir pessoa de uma sociedade, banir de uma família. Agora nós estamos entendendo o porquê o Jesus falou, não tem como você olhar para trás. Porque quando você está aceitando o chamado, aceitando a incumbência, existe uma questão de você deixar as coisas para trás. As pessoas ficam na igreja, eu não sei o que fazer, eu não tenho oportunidade, eu não tenho oportunidade para pregar, eu não tenho oportunidade para cantar. As pessoas elas precisam de oportunidade quando tem um microfone na mão. As pessoas querem oportunidade e acham que oportunidade só quando alguém da sua igreja está vendo. E o significado da palavra mande é fazer com que alguém saia apressadamente, é fazer com que alguém vá sem direito de volta. Aí até hoje você está na igreja, eu não sei o meu propósito, não sei o meu chamado, o pastor não me dá oportunidade, eu não tenho oportunidade para fazer isso. O reino de Deus tem uma prioridade maior e não é dentro, as pessoas estão encaixotadas. As pessoas estão encaixotadas, estão achando que é lá dentro, não é lá dentro, é lá fora. A responsabilidade é fora. A responsabilidade é fora. A palavra mande significa perder total controle da sua vida. E isso que Jesus está dizendo, olha, a seara, ela é grande, mas poucos trabalhadores. Peça ao Senhor da seara que mande, envie trabalhadores. Peça ao Senhor da seara que mande eles saírem com violência, com poder. Mande o Senhor da seara, rogue pelo Senhor da seara que ele envie trabalhadores para a sua colheita. Enquanto pessoas estão na igreja sentadas, os crentes sanguessuga, sangue vaso, sangue suga unção, só fica na igreja, sentado, tô recebendo, aleluia, tô recebendo. Glória a Deus. Não, irmão, chega. Esse negócio de receber, isso fala sobre bebês espirituais. O primeiro chamado, a primeira incumbência de todos nós é Marcos capítulo 3. Leia Marcos capítulo 3, de verso 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram junto dele. Então designou os 12 para estarem com eles e para os enviar para pregar o reino de Deus. A primeira incumbência de todo cristão, Jesus, o seu primeiro chamado com Jesus é passar o tempo com ele. Se relacionar com ele, conhecer a presença dele. Talvez se você não sabe qual que é o seu chamado, vai para o quarto, fecha a porta e fica lá. Se relacione com o Espírito Santo e o próprio Espírito Santo vai direcionar você para onde ele quer te direcionar. Você vai ser guiado pelo Espírito. Mas tem muitas pessoas que já estão na igreja, o Espírito, eles já sabem muito bem o que eles têm que fazer, eles sabem qual que é a sua incumbência e não está na hora, estou recebendo, ou está disputando posições dentro da igreja, eclésia, chamados para fora. Ou seja, é um grupo de pessoas chamadas para serem enviadas com poder. Um grupo de pessoas enviados para manifestar o reino de Deus.
Tem muitas pessoas necessitando de pessoas compromissadas à responsabilidade do envio do reino. Todos os profetas, todos os apóstolos, todos aqueles que aceitaram o chamado tiveram responsabilidades. As pessoas estão encaixotadas e amém, glória a Deus. Quarta, sexta e domingo, um culto, uma palavrinha, um louvorzinho, amém, só isso. E Jesus está dizendo, rogue, a seara é imensa, a seara é gigante, mas poucos os trabalhadores dessa seara, poucos trabalhadores para essa seara. Rogai ao Senhor da seara que mande, mas não é para dentro da igreja, é para fora. A responsabilidade é fora, não é dentro, porque Jesus falou isso por causa da multidão. Olha Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, de verso 35. E percorria por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o reino de Deus, o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidades e doenças. Vendo a multidão, compadeceu-se dela, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande os trabalhadores. Aí as pessoas estão esperando dentro da igreja. Não, eu não recebi a unção de diácono, não sou diácono. Eu não tenho um título. As pessoas precisam do título. Eu não tenho um título de pastor. Não, isso é só para pastor, eu não sou pastor. Não, eu não sei se eu tenho isso. Isso é pro missionário lá, pro evangelista. E a responsabilidade, o envio que Jesus está querendo fazer com que você vá para Ele é por causa das pessoas. Ele vai olhar pessoas aflitas, presas no jugo da religião, pessoas morrendo espiritualmente, pessoas padecendo sem uma palavra, e só para Jesus não dá, porque não tinha 50 Jesus. Ele estava como homem. E ele vai dizer para os discípulos: olha, a seara, a colheita é grande, mas poucos os trabalhadores. Aí você vai aplicar isso hoje, as pessoas entendem como? Ah, irmão, lá na igreja lá, só fulano que lavou o banheiro, grande a seara e poucos trabalhadores. Nossa, no culto lá não tinha ninguém para orar no início do culto. Grande a seara, poucos trabalhadores. A responsabilidade é muito mais além do que estar num cubículo. É muito mais além do que estar num cubículo. Jesus não está falando sobre lugares, ele está falando sobre pessoas. Tem muitas pessoas querendo ser usadas por Deus, mas tem muitas pessoas que não querem deixar algo para ir. Elas querem ficar acomodadas. Vou ficar aqui na igreja é o lugar. Não. Jesus, ele está querendo que você vá e transforme os lugares quando você chegar anunciando o reino de Deus. E o mais interessante, que a mesma palavra equibalo, essa palavra mande é equibalo. Envio com violência, envio sem ter direito de volta. E essa mesma palavra ele usava para expulsar demônios. Equibalo, expelir, expulsar, é o mesmo significado. Mesmo significado. Ir sem ter direito de voltar. Você colocou a mão no arado, você não pode voltar mais para trás. Você tem uma responsabilidade para seguir, você tem um peso de uma mensagem para carregar. Não limite os lugares, porque eles iam de cidade em cidade pregar o reino de Deus. E Jesus está dizendo: peça ao Senhor da seara. Rogue, a palavra rogai, anseie, peça desesperadamente para o Senhor da seara. Suplique o Senhor da seara para que Ele mande os trabalhadores. Deus manda os trabalhadores. Mas você tem que se pôr à disponibilidade, à disposição para ser um enviado.
O reino de Deus, pensa num reino, irmão. Reino não é denominação, não é cubículo. É um reino. Pensa num reino. Um reino, ele influencia tudo que está naquele reino. Enquanto você está dentro da igreja esperando fazer alguma coisa, enquanto você está na igreja esperando a oportunidade do seu pastor, a boa vontade do seu pastor para te ver sentado, tem muitas pessoas esperando por você no seu emprego, na rua, aonde você está, aonde você trabalha, equibalo, envio sem ter direito de volta. Você não trabalha para ganhar dinheiro, você trabalha para cumprir o seu chamado. O reino de Deus, aonde você estiver, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, aonde tiver, equibalo, envio sem ter direito de volta. Enviar com violência, com poder. Esse envio é um envio, não um envio qualquer, é um envio aonde você pisar, aonde você andar, aonde você falar, o poder do Espírito manifesta neste lugar. Esse é o envio a qual Jesus está querendo que você exerça. Mas tem pessoas que querem ser usadas da forma que elas querem, aonde elas quiserem, do jeito que hoje não, amanhã sim, neste lugar, não. É uma responsabilidade grande. Equibalo. Peça desesperadamente, anseie, suplique o Senhor da Seara que Ele envie, Porque tem pessoas esperando a manifestação dos filhos de Deus. Batismo no Espírito Santo. Se você foi batizado no Espírito Santo, se você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, se você já recebeu o poder do Espírito Santo, não é para ficar na igreja dando glória a Deus e aleluia. Não é para ficar esperando o seu pastor pregar alguma coisa para você. É para você ser enviado. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunha. Não é para ficar na igreja falando em línguas, para mostrar ser espiritual. Não é para ficar sentado na igreja sem fazer nada. É um envio. A unção, ela tem uma responsabilidade. O poder, ela tem um custo grande. Tudo que você recebe no reino de Deus, você tem que semear no reino de Deus. Você está recebendo muitas coisas no reino de Deus e você está semeando no reino de Deus. Você está desenvolvendo elas no reino de Deus. Você está servindo as pessoas no reino de Deus. Porque existem pessoas esperando por você, crente. Existem pessoas esperando que você tome a decisão do seu envio. Mas você está se apegando em algumas coisas. Eu não posso soltar isso. Primeiro deixa eu fazer isso. Primeiro deixa eu fazer aquilo. Não, ir na igreja só domingo tá bom. Ir na igreja lá e deixar o pastor falar, tá bom. Tô congregando, glória a Deus. Não. Existe uma responsabilidade pelo qual você recebeu um poder sobre você. Existe um ministério a qual você está cooperando com ele. Existe uma responsabilidade desse envio. Romanos capítulo 8, de verso 18 diz... Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que o sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Revelação, tornar descoberto, tornar exposto, uma revelação da verdade, trazer as coisas ocultas para serem vistas. E existem pessoas esperando a sua manifestação. Você aceitar o seu envio em poder. A criação lá fora está esperando por você. Enquanto você espera o Cristo, a criação está esperando o Cristo que está sobre você. Colossenses capítulo 1, de verso 27. Cristo em vós, a esperança da glória. E isso fala sobre você
vivo espiritualmente com o mesmo pensamento de Cristo, com a mesma forma de agir como Cristo agiria. E ela está esperando a sua manifestação. No seu emprego, eles estão esperando a manifestação do poder de Deus. No seu emprego, eles estão esperando não você só ficar falando de Cristo, mas manifestar Cristo, porque você é uma carta viva para a sociedade. Você é uma carta viva para a sociedade. A Bíblia, a qual eles talvez não vão ter tempo de ler, eles vão ver ela em você. Em você. Esse envio não é um qualquer envio. Apostelo é um envio qualquer. Equibalo não. Equibalo é um envio sem ter pensamento de voltar, sem ter a intenção de voltar, se imergir nesse envio, aceitar esse envio, apertar o cinto e deixar ser conduzido pelo Espírito, porque equibalo significa perder toda a autoridade, todo o controle da sua vida. Agora ela não é sua, agora a vida é do Espírito, a vontade é do Espírito e você tem que cumprir essa vontade. Pedro entendeu muito bem sobre isso. Ainda que depois ele tentou sair, mas quando Pedro tenta sair, Jesus encontra ele na praia e vai dizer: Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Equibalo. Pedro, tu me amas? Amo. Equibalo. Lembra? Prova seu amor com a responsabilidade do envio. Cuide das pessoas. Cuide das pessoas. Continue pregando essa mensagem. A forma a qual Pedro provou que amava Jesus mesmo é não deixar o envio. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Querer ser enviado com poder exige renúncias. Todos os homens de Deus eram assim. Não era conforto. Pregar só na igreja. Não, você não prega na igreja. Na igreja você compartilha. Na igreja você compartilha. Pregar é para quem nunca ouviu, porque enquanto você está na igreja pregando para as mesmas pessoas, enquanto você está na igreja e não está anunciando a mensagem, tem pessoas clamando e esperando a manifestação do Filho de Deus. Enquanto você espera Cristo vir, a humanidade espera você se manifestar, você se expor e começar a orar pelos enfermos e começar a manifestar o reino. Não só em palavras, mas em demonstração. Porque quando Jesus os enviou, ele mesmo vai dizer, Lucas capítulo 10, quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei tudo que for oferecido, curai os enfermos que nela houver, anunciai-lhes uns aos outros, o reino de Deus está disponível a vocês. Para que ser enviado, Alexandre? Para anunciar que o reino de Deus está disponível. Então, quando você chega em um lugar, o reino de Deus é tomado por este lugar. Se tiver espíritos de prostituição, de vício, se tiver demônios territoriais, eles vão embora, porque quando o reino de Deus ele chega em um lugar, ele chega dominando e trazendo demonstrações reais de que Cristo reina eternamente. Hebreus capítulo 13, de verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, quando alguém está em uma incumbência de manifestar o reino de Deus em determinado lugar, a primeira coisa que eles vão fazer é mudar a atmosfera do ambiente, é trazer a manifestação real do poder de Cristo. Por isso que quando Filipe foi em Samaria, ele não chegou pregando, ele chegou manifestando. Pregar é uma coisa, manifestar é outra. Ele chegou manifestando o poder de Cristo, paralítico levantando, cego enxergando, demônio indo embora. Aí depois ele vai dizer, olha, sabe com qual poder eu fiz tudo isso? Com o poder do Espírito Santo, com o poder de Cristo. Primeiro você manifesta, depois você prega. Peça ao Senhor da Seara que envie trabalhadores.
que você hoje aceite a incumbência de levar o reino de Deus. Que você hoje aceite essa responsabilidade. Requer renúncias, requer responsabilidade, requer deixar algumas coisas de lado, mas cumprir o propósito de Deus vai fazer com que sua vida esteja alinhada a esse princípio. O primeiro, o equibalo na vida de Eliseu, ele teve que deixar a sua profissão e a sua família. Um grande profeta, né? Eliseu. As pessoas gostam de falar de Eliseu, um grande profeta, aleluia. O discípulo de Elias, ele queria, ele desejava. Só que quando ele recebeu o seu equibalo, ele teve que deixar algumas coisas de lado. 1 Reis. Deixa eu achar aqui. Primeira Reis, capítulo 19, de verso 19. Saiu Elias dali e encontrou Eliseu, filho de Safete, que estava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. E ele estava com uma 12ª junta. Passou Elias por ele e lançou um manto sobre ele. A responsabilidade veio, a capa. O manto caiu sobre ele. Então Eliseu, entendendo, deixou os bois, correu para trás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, então o seguirei. E para ser enviado como um grande profeta, a primeira coisa que ele teve que fazer, ser banido de uma sociedade, ser banido de um lugar. Banido de uma sociedade, excluído da família. Ele queima os bois, ele deixa as carroças nos cais e vai seguir a sua plena vocação, porque não existe uma vida no reino e uma vida secular. As pessoas acham que existe a vida religiosa e a vida secular. Não, no meu trabalho eu sou apenas um funcionário, na igreja não existe isso. Não existe, você foi banido dessa sociedade corrupta, essa sociedade caída, essa sociedade debaixo de influência do príncipe desse mundo. Não existe uma vida secular para você. Aonde você está, você deve manifestar esse reino, porque a sua vida está guardada em Deus, através de Cristo. Não existe vida secular para você mais. Agora existe equibalo. Existe equibalo. Existe a responsabilidade de você anunciar o reino de Deus aonde você estiver. Então, por isso que você não precisa mais da sua profissão, porque a sua profissão agora é anunciar o reino de Deus. E o equibalo, para ele ser um grande profeta, como todo mundo deseja, exigiu 2 renúncias: os seus pais e o seu emprego. A sua vida secular foi embora, e agora a sua vida é a vida de Deus. E agora a sua vida é pregar o reino de Deus. Porque a criação espera a manifestação do reino de Deus. As pessoas não creem em cura mais. As pessoas não creem no batismo no Espírito Santo. As pessoas não creem na manifestação do reino de Deus. Mas se você crê, você está nessa incumbência de levar o fogo do Espírito. As pessoas estão muito no modo padrão, só dentro da igreja, com as suas vidinhas religiosas, mas o equibalo é para que você esteja compromissado em anunciar uma mensagem: é chegado o reino de Deus. É chegado? Então, cure os enfermos, expulse os demônios, limpe os leprosos, de graça recebei, de graça dai, mas não podem mais voltar para trás. Essa é uma grande responsabilidade. Não tem o porquê mais voltar, não tem mais o porquê desistir. Agora a sua vida está na mão de Cristo, e aonde Ele ordenar você for, você tem que ir, porque você aceitou. As pessoas, elas são atraídas carnalmente para serem usadas por Deus. 99% das pessoas querem ser usadas por Deus para benefício próprio. Não, eu preciso ser o cara que é mais usado na minha igreja. Não, eu preciso, Os dons, a unção, a manifestação do poder, ela só vem quando você aceita a responsabilidade.
se você aceitar a responsabilidade, se você aceitar o envio, esses sinais vão seguir você. Jesus diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Vão, pregue o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Primeiro você aceita o ide e depois os sinais vão vir. Primeiro você aceita a incumbência, se alista ao exército de Cristo, sabendo que não é só oba-oba, e esses sinais vão te acompanhar. Mas depois que se alistar, não tem como mais voltar para trás. Depois que se alistar, não tem como voltar para trás. Apostelo é um envio comum. Equibalo é só para homens e mulheres de Deus que estão dispostos a deixar tudo, a ser banido da sociedade, a ser direcionado pelo Espírito, como Filipe. Filipe, um grande evangelista, ele estava em Samaria. Logo depois, ele foi transladado para Azoto. É uma pessoa como Jesus, não tem lugar para reclinar a cabeça, mas tem um avanço, tem uma missão. Vá, continue. Eu não posso olhar para trás, eu tenho um foco. Quando Filipe traz o barulho em Samaria e ganha os samaritanos para Jesus, ele não fica lá: vou ficar aqui agora, vou abrir uma igreja, vou ficar aqui no oba-oba. Não, logo o Espírito o levou. Porque quando você quer pregar o reino de Deus e quando você está sendo direcionado pelo Espírito, o Espírito te direciona. E Filipe foi transladado para Azoto, porque não acabou. Essa demonstração desse poder só continua. Nós temos que entender isso como os primeiros apóstolos de Jesus. Como os primeiros apóstolos de Jesus. Eles sabiam que eles seriam perseguidos, eles sabiam que eles iriam apanhar, mas eles estavam pregando no lugar, eles ganhavam as almas, eles demonstravam o reino de Deus, o reino de Deus era tomado, o reino de Deus conseguia ser influenciado naquele lugar, eles traziam a cultura do reino de Deus, mas eles eram enviados para outros lugares. Então não fique na igreja sua dizendo: a seara é grande, poucos os trabalhadores. Na verdade, a palavra seara significa colheita. E Jesus está dizendo: a seara é grande, poucos trabalhadores. Mande o Senhor da seara que colha. Ele não está pedindo nem para você plantar, ele está pedindo para você colher. Já está tudo pronto. Mas só falta pessoas comprometidas. Mas não está falando da sua igreja. Não está falando da sua igreja. Não está falando sobre lavar o banheiro da igreja, a seara é grande. Não existe uma urgência. Multidões de pessoas. Porque quando Jesus olhou para a multidão de pessoas e olhou que elas não tinham pastores, que elas não tinham ninguém para curar elas, para salvar elas, para libertar elas, ele se compadeceu enviando pessoas com essa mesma responsabilidade. E por isso que talvez, se você não sabe qual que é o seu chamado, ande com o Espírito Santo, porque ele vai fazer você ter a mesma necessidade a qual Jesus tem. Ele vai fazer com que você tenha a mesma compaixão de Jesus. Se Jesus tem compaixão pelas almas, você também vai ter compaixão pelas almas. Se Jesus tem a vontade de Jesus é fazer a vontade de Deus, você vai começar também a fazer a vontade de Deus. Eles andaram com Jesus, Jesus primeiro chamou para eles estarem com ele, para influenciar, para fazer com que eles tivessem a mesma vocação que Jesus, e depois os enviou para pregar. A seara é grande, poucos trabalhadores. Muitas pessoas estão esperando por você. Então hoje decida acolher. Senhor, eu decido aceitar o equibalo. O Senhor envia pessoas com poder, autoridade para curar enfermos, expulsar demônios, limpar os leprosos, anunciar o reino de Deus. Mas essas pessoas, elas precisam se oferecer para isso. Não fazer um evangelismo simples, leva um panfletinho, toma aí o panfletinho, na igreja lá tem culto quarta, sexta, domingo, vai lá, tô te esperando, amém, vai lá na igreja aí, papelzinho pra você, sei lá, na minha igreja.
Isso não é evangelismo não, irmão. Isso é um evangelismo preguiçoso. Isso é preguiçoso, esse evangelismo. Você não fala, você não prega, você não expõe, você não cura enfermo. Então você não está anunciando o reino de Deus, você está anunciando o reino da sua igreja. E não é o reino da sua igreja, não é o reino da sua denominação, é o reino de Deus. Então quando você for fazer um evangelismo, pelo amor de Deus, não vai levar um panfletinho, aí ó, minha igreja, não. Você vai anunciar o reino de Deus, então a manifestação desse reino tem que ser manifesta. Esse reino tem que se manifestar, porque senão vai ser a mesma coisa do reino da Disney. Lá, não é. O poder do Espírito Santo, ele é vivo. O Espírito Santo opera. Mas as pessoas, elas estão no paradigma, nos dogmas, de levar apenas um panfleto. Nunca mais você vai ver essa pessoa e você entregou esse panfleto. Você poderia ter feito com que essa pessoa recebesse Cristo nesse dia, mas você preferiu dar só o seu papel e procurar outra. Isso não é obra. Isso não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é fazer com que as pessoas vejam que Cristo ainda faz. Amém? Eu peço que você que esteve até aqui, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Você que não faz parte do grupo de discipulado, me chama, eu vou estar colocando na descrição o número, venha. Você que não recebeu o batismo no Espírito Santo, você que deseja, pode falar, tô lendo. Você que deseja receber o batismo no Espírito Santo, entender sobre o seu chamado, aprender a fluir nos dons, me chama. Eu vou estar deixando meu número, você entra em contato comigo e eu vou estar colocando você no grupo. E se você sentir de ofertar nesse ministério, a chave Pix está no primeiro comentário fixado. E honre o Senhor com as suas ofertas. Paulo diz em Gálatas 6,6, o que está sendo instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que te instrui. Então, se essas mensagens diárias aqui no YouTube têm trago algo para a sua vida espiritual, honre o ministro. Porque o mesmo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, diz, da mesma forma que os que viviam, os sacerdotes que viviam do altar, comiam do altar, assim ordenou Deus, que os que vivem do Evangelho, os que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. O padrão de Deus é que um ministro semeie verdades espirituais na sua vida e você honre a Deus. No verso 7 de Gálatas, quando fala de Deus não se zomba, as pessoas pensam que é quando alguém difama a Deus. Não, é o contexto, nós temos que respeitar o contexto. Gálatas 6,6, o que está sendo instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que te instrui. E não deixe se enganar. O homem não deve zombar de Deus, porque tudo que ele plantar, certamente colherá. Isso está falando sobre pessoas que gostam de sugar. Eu não estou falando sobre mim. Se você tiver um pastor a qual você tem aprendido com ele tem te instruído nas verdades bíblicas, honre esse ministro. Porque quando Paulo fala de Deus não se zombra, tudo que o homem semear certamente colherá, ele está falando sobre isso, de você sugar tudo que o ministro de Deus tem trago para você, quando ele jejua, quando ele está num momento íntimo, recebendo revelações do Espírito Santo, e simplesmente você não semeia na vida dele. Você não honra o tempo que ele tem com Deus, você não honra a incumbência a qual Deus estabeleceu sobre a vida dele. Então, se esse ensino tem trago revelações, se esse ensino tem trago a sua vida espiritual de um nível baixo para um nível alto, semeie nesse ministério, apoie esse ministério, e assim nós dois estaremos numa incumbência de anunciar o reino de Deus. Ô João, eu vou pedir para você me mandar mensagem no WhatsApp, assim eu te respondo melhor. Daqui 2 minutos eu vou estar colocando na descrição meu número, você me chama e você pega meu número e me chama no WhatsApp, que é melhor. Vou ficando por aqui. Amanhã ou quarta-feira, é muito importante você entrar no grupo por causa disso, porque lá nós resolvemos os dias de live. Mas vou estar fazendo mais 2 lives nessa semana, talvez quinta e sexta,
ou quarta e quinta. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe.